Fala pessoal, estou aqui, o professor Albert falando, e me passaram alguns exercícios e eu vou fazer a resolução deles, tá bom? E vou comentar eles também, tá certo? Então, bora dar início. Qualquer dúvida vocês podem estar colocando aí nos comentários ou entrando em contato comigo que eu posso dar mais esclarecimentos com relação às perguntas, tá bom? Mas bora lá, ó. A gente tem essa primeira questão aqui, que foi separada. Peço que vocês pausem o vídeo, leiam. Eu não vou estar lendo para não ficar um vídeo muito longo, tá? Então já vou passar logo para a correção. Lembrando que também todas as fórmulas que eu vou estar utilizando aqui, elas são referentes do livro, tá? Para a gente não ter nenhum tipo de letra ou tipo de situação diferente do que vocês já viram dentro de sala de aula e no livro de vocês. Então vocês podem estar pegando todas essas informações e estarem comparando com o do livro, tá certo? Então bora lá. Olha, nessa situação aqui a gente tem, obviamente, um problema de câmera escura, tá? E a gente tem uma fórmula para isso, né? A gente, além de uma fórmula, a gente também tem uma situação que, no caso, representa a câmera escura. Então, ele nos dá essas informações aqui, ó, tá? A gente teria um prédio, né? Eu vou estar representando por esse retângulo, né? Verde, tá bom? Que ele tem uma determinada altura, mas ele não fornece essas informações. A gente tem essa distância aqui, ó. No caso, todas essas letras aqui, por exemplo, o O, né, seria o comprimento do objeto que a gente coloca na frente da caixa escura, tá? Esse P aqui, ele é a distância do objeto, né, à câmera, essa distância aqui. E esse P, linha, que ele chama, é a profundidade da câmera. E a gente tem esse I aqui, que é o comprimento da imagem, que é formada internamente aqui nessa face aqui da câmera, tá certo? Professor, por que isso aqui está diferente? Né? Porque ele fala aqui, ó, aumentando-se 10 metros a distância do prédio à câmera, a imagem reduz para 4 centímetros de altura. Então, ele não dá informação nenhuma, né, com relação a essa câmera aqui. Na verdade, ele dá uma informação, que no caso, quanto é que vale esse I aqui, ó, que ele fala que é 5 centímetros, e ele fala que aumenta, né, 100 metros. E ele quer saber esse P aqui, ó, tá? Como ele quer saber esse P, então, e como ele falou que ele dá essa informação aqui, que ele aumenta 100 metros, então eu coloquei 100 aqui para vocês, tá bom? Por que isso? Porque eu vou montar um sistema daqui a pouco com vocês, tá? Então, ó, ele dá essa informação também, né? Que ele fala que quando aumenta 100 metros a distância, a imagem reduz para 4 centímetros de altura, certo? Então eu coloquei essas informações aqui, tá? E a gente tem uma fórmula para isso, né? A fórmula é essa, tanto para essa situação, que é a primeira, quanto para a segunda situação, tá bom? A fórmula é essa. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Substituir esse cara, que é a única informação que eu tenho, tá? Então, ó, substituir ali, ó, transformei tudinho de centímetro para metro, né? E agora eu fiz o quê? Eu peguei esse cara, eu multipliquei com esse, né? Meio pelos extremos, e esse com esse aqui. Tá certo? Fiz isso aqui. Vou fazer a mesma coisa com essa segunda situação aqui, ó, tá? Coloquei aqui, ó, o I, né, 0,04, e o P, no caso, seria isso daqui, né? Coloquei 100 mais P, que no caso o P é o que eu quero, tá bom? Fiz a mesma coisa, né? Meio pelos extremos aqui, eu fiquei com essas duas equações. Agora, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero encontrar esse cara bem aqui, ó, tá? Eu quero encontrar ele bem aqui, tá? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e vou substituir aqui, ó. Quem é O vezes P'? O vezes P' é esse daqui, ó. Né? Olha aqui, ó. Não está falando isso? Então, eu vou substituir ele. Ó, substituir, né? Fiz a substituição, tudo mais. Esse cara aqui, ó. Eu coloquei essa informação aqui. Vocês podem estar acompanhando aqui desse outro lado, tá? E aí, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou deixar tudo para um lado, né? O que tiver letra com número, vou deixar para um lado, que tiver número, vou deixar do outro lado. Como vocês aprendem a fazer qualquer tipo de equação do primeiro grau, tá? Isso aqui é uma equação do primeiro grau,
a gente tem essa incógnita aqui, que no caso seria o P, e eu quero saber quanto é que vale ela, tá bom? Então, ó, resolvendo, né, tudo isso daqui, esse 0,1 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, tá? E a gente tem que P é igual a 400 metros, tá bom? Então essa distância aqui, ó, que ele quer qual é a distância entre o prédio e a câmera na primeira posição,